Juiz absolve equatoriano preso com quase 6 quilos de cocaína no aeroporto de Brasília. É verdade, comentou isso. E olha aqui, ó, o juiz federal, vamos debater isso com os nossos ouvintes, porque isso aqui é intrigante, é instigante, é inacreditável, enfim, tudo isso. O juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos absolveu um equatoriano preso em flagrante no aeroporto de Brasília carregando 6 quilos de cocaína, agora em março. Luiz Alberto Castro Benites, o equatoriano, foi surpreendido quando tentava embarcar para Lisboa com a droga dentro de uma mala. Na sentença que absolveu o equatoriano, Beni, o juiz da 12ª Vara Criminal do Distrito Federal, olha só, ele acata o argumento da Defensoria Pública e diz, olha o que escreve o juiz, que não é possível atribuir culpa ao equatoriano em razão das dificuldades financeiras alegadas do depoimento. Você já pensou isso? Olha, vão esvaziar as prisões do Brasil. Todas? Não vai ter mais preso. Mas eu tô com um problema financeiro. Acabou. Olha só. Abre aspas. Presidente, abre aspas. Não há como atribuir culpa ao réu e, consequentemente, afirmar a sua responsabilidade penal, pois diante de suas circunstâncias pessoais e familiares, não poderia ter agido de outro modo. Olha só, presidente. Atuou com vistas a prover o sustento de sua família, esposa e filhos. Afirmou, não é o advogado que afirmou, não é o companheiro de tráfico, não, foi o juiz. O juiz. O juiz afirmou isso. Que o sujeito estava trabalhando. Não, para tentar fazer trabalhando. Estava em dificuldade financeira. Olha aqui, ó. Em seu depoimento, o equatoriano afirmou que mora na Espanha e aceitou se deslocar até Porto Velho. É bem do lado. Mais precisamente, deslocar até Rondônia, né? O cara até raro aqui. Se deslocar até Rondônia, na cidade de Guajará-Mirim, para receber uma mala que deveria levar até Portugal. O equatoriano singelamente alega que não sabia o conteúdo da mala, só recebendo a bagagem um dia antes de embarcar para Lisboa. Então é esta. E agora, em ofício encaminhado à Polícia Federal, o juiz Marcos Vinícius ordena que o delegado devolva a Luiz Alberto o seu passaporte e o bilhete de passagem para Portugal, apreendidos no momento da prisão em flagrante. Só faltou mandar devolver a cocaína. Só faltou mandar devolver a cocaína. A mala é dele. Agora, vem cá, nós falamos outro dia. Podia devolver, descontar dos impostos. Desconta o valor dos impostos. Então, era muita cocaína, porque professor, no Brasil. Quanto será que dá a taxa de importação? Tem a JD aí no meio? Acho que tem Associação a JD, né? dos Juízes para a Democracia, que nós falamos aqui, que tem aquela meia dúzia de juízes que tentam aí, de alguma forma, implantar o comunismo nesse país. Só pode. Aproveita para manchar a boa qualidade da magistratura brasileira em geral. E rasgar a lei, né? Em particular. Rasgar a lei, pegar a lei e mandar ela para as favas. Vamos dizer que esse argumento é certo? Ou quer dizer, é o seguinte, olha, meu filho, você, tadinho de você não tem dinheiro. Não tem, o que resta para você, filho? Traficar. Bom. É óbvio. Tadinho dele. Olha, nós temos no Brasil. Vai arrumar o que fazer, rapaz. Nós temos no Brasil o Fórum Nacional dos Juízes Criminais. E esse fórum, presidente, ele está indignado com essa decisão desse juiz. Sabe por quê? E eles estão procurando esclarecer a população que aquela sentença, essa sentença dada por esse juiz, não representa o pensamento dos juízes criminais. Ao contrário, a FONAJUC, né, o Fórum Nacional dos Juízes Criminais, diz que eles estão indignados com isso. Bom, eu quero aproveitar para me solidarizar com os juízes de Rondônia. Do Brasil, né? Mas principalmente de Rondônia, que se destacam em nível nacional pelo seu trabalho, porque tenho certeza que todos estão envergonhados e indignados com o colega. Quem estuda o avanço das drogas no final dos anos 1960, com a Revolução Sexual, Woodstock e outras manifestações da Era de Aquários,
sabe que em 1970 entrou no planeta a heroína e depois a cocaína. Somadas a outras drogas, a partir da maconha, que é onde tudo começa, ou o álcool, essas drogas revolucionaram para pior ou destruíram verdadeiras civilizações. Chicago, Detroit, Nova York, Los Angeles, São Paulo, Tóquio, Amsterdã, Buenos Aires, Lima. As capitais, a partir delas, começaram a deteriorar dos bairros para o centro. Famílias inteiras, milhares, milhões de pessoas destruídas por causa das gangues e do crime que nasceu em função da droga. Então, quando a gente fala aqui, Everton, que não é para o judiciário ouvir o clamor das pessoas, ou o que as ruas estão dizendo e se basear só nisso, é uma coisa. Mas agora não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um judiciário que deveria sentir a dor das pessoas. A dor que há décadas estão lamentando o medo de morar dentro de cerca elétrica, porque o mundo não é mais o mesmo. Aquele que a gente lembra aqui, Beni e Everton, a gente fala com nostalgia da cerca baixa e da casa sem muro, que deixou de existir por causa da violência, que é por causa da droga. Esse cidadão, esse senhor, esse juiz, certamente mora muito seguro dentro de um belíssimo condomínio com muros altos. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Mas ao sair na rua, ele ou a família dele mal sabe que em qualquer esquina desgraçada dessas, alguém está sendo pago ou cobrado por alguém para matar alguém ou roubar alguém para abastecer a droga, o mundo da droga a partir dos presídios. Ele toma uma decisão sem levar em conta, não é o clamor das ruas, é a dor das famílias, dor de famílias. Doutor, há 50 anos o mundo padece por causa das drogas e alguém precisa dar um basta. Se não for o judiciário, o que será dessa desgraçada gente? Presidente, e tem mais. Aqui tem um componente ideológico muito forte. Isso aí é o discurso das esquerdas. Isso que o juiz disse aqui na sentença dele é um manifesto ideológico dele, fortemente ideológico. As Farc, não é? Então, quer dizer, é esse discurso. É assim, ó, se você é pobre, você pode fazer a coisa errada, porque qualquer coisa ao preço daquilo que você precisa para você prover sua família, você pode fazer o que você quiser. Até a hora que eles assumirem o poder. Tu pode ter certeza que esse discurso vai mudar hora que eles assumirem o poder. E sabe quem sente dor agora, Everton? Sabe quem sente, professor? O cara que tá com a marmita agora, ou tá ali na lanchonete comendo um prato feito a R$8, que acordou às 5 para chegar às 6 e trabalha que nem um camelo, um camelo para levar comida para os filhinhos e para a mulher. Esse cara tá triste. Sabe por quê? Porque esse equatoriano, se quisesse, ia trabalhar. Sim. Porque tem, viu? Tem gente precisando de gente para trabalhar. E ele é pouco, o problema é que o nível de vagabundagem está crescendo exacerbadamente. Sabe por quê? Culpa de governos que adotaram as pessoas e ensinaram elas que o ócio vale a pena. O ócio vale a pena. Com relação à sentença específica do juiz, o que eu vejo, olha, o juiz, ele pode até errar, porque errar é humano. Perfeito? Sim. Ele não julgou o caso específico. Ele fez aqui um manifesto ideológico. Ele fez um discurso, ele subiu num palanque e esqueceu que ele está julgando um caso específico. E isso é grave. Ele podia errar de outra forma. Mas não errar, porque aí está o perigo. Porque você começa a perceber que existe alguns juízes infiltrados da magistratura, como a gente fala no problema na educação, Beni Andrade. Professores infiltrados da educação, também para colocar fortes componentes ideológicos. E isso também acontece na magistratura, acontece nos meios de comunicação. Claro. E não é pouco, não. Não é verdade? Não é pouco. Então, esse país corre riscos, corre perigo. Eu estava vendo hoje um discurso, uma participação de um professor universitário em Brasília, maravilhoso, depois vou recomendar para vocês, que ele fala mais ou menos disso. Né?
que o país tá tudo errado. Agora, como disse, muito bem disse o nosso presidente, é do judiciário que nós esperamos que as coisas se assentem. Porque pelo menos vai chegar aí, nessa que é a nossa única instância hoje, para a gente estabelecer a justiça e as coisas acontecerem. Aí você vê um malandro desse aqui, que pegou 50, 60 quilos de cocaína, e o juiz que está lá para fazer justiça vem, não para julgar o caso do sujeito, mas para dizer, não, coitadinho. Ele é um pobrezinho, ele é um coitadinho. Tem todo direito. O cara cheio vai capinar quintal, vai limpar piscinas. Vai fazer alguma coisa. Entendeu? É honesto, é honrado. E aí o e juiz honesto. vem com, sabe, e olha o perigo, ainda bem que é uma minoria, e os juízes de bem, que é a grande maioria, estão se insurgindo contra isso, e estão monitorando esses juízes que vêm com esses componentes ideológicos em suas decisões. Isso é um tapa na cara da justiça e da sociedade brasileira. O Ministério Público agora, Beni, o Ministério Público agora, ele está recorrendo. Mas sabe o que vai acontecer? Vai ser inócuo. Porque o juiz já mandou soltar o traficante e mandou dar passagem pro cara, para ele ir para Portugal. Quer dizer, quando sair a decisão dessa petição do Ministério Público, vai ser tarde, o cara já vai estar dando risadas e mandando certamente cartas de amor para esse juiz. Espero que ele não tenha levado a mala, né? Eu não duvido, só faltou mandar devolver a mala. É um tapa na cara. Agora, gente, veja bem, por essas e outras, eu estava lendo uma coluna esqueci agora o nome do colunista da Veja, na Veja de ontem, que ele diz o seguinte: por essas e outras, explica-se o porquê a Disney escolheu um papagaio para representar o Brasil, o Zé Carioca, devido às papagaiadas que acontecem neste país. Malandragem. Olha, Beni, malandro. eu entendo o que tu quer dizer, mas eu acho que isso é muito mais grave. Eu colunista, Deus sou me eu, livre. não. Olha só, o que me assusta, José Carioca é uma boa assusta lembrança. nesse episódio, Boa lembrança. é uma decisão grave dessa contra o país, não é contra nós, é contra o país, e ter tido uma repercussão até agora tão pequena na mídia. Eu não li essa notícia em nenhum lugar na grande Mas não mídia. deixa de ser uma papagaiada, não deixa. Isso aí é para ser Entendeu? uma notícia, isso aí é para ser uma reportagem. Sabe aquelas grandes reportagens? de meia hora Espetacular? no meia Jornal da hora Record. no Domingo Espetacular. No Domingo Espetacular. Aliás, falando no Espetacular, o nosso glorioso Eduardo Kopanac Ontem. tomou conta ontem do Domingo Espetacular. Uma reportagem, eu acho, de uns 15 minutos. Show! O Eduardo Kopanac na selva, localizando um índio solitário, O último de que sua vive etnia. há 40, 50 anos perdido na mata, e o Eduardo Kopanac foi o dono do Domingo Espetacular. Que orgulho pra Imediatamente todos mandei nós. uma mensagem para ele. Parabéns, Sensacional. Kopanac.